Agora é pneumonia. Está conosco a médica Giselda Lemos. Boa tarde, doutora. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Tarde Piauí. Boa tarde. Doutora, essa pneumonia bilateral que o Papa Francisco foi diagnosticado, por que ela é considerada mais grave do que a comum? Então, pneumonia é uma infecção que compromete os pulmões. E é uma doença que pode ser grave, especialmente em determinada população. Crianças, especialmente crianças menores de 5 anos, idosos, né? O Papa tem 88 anos, especialmente os idosos mais frágeis, que têm outras comorbidades. O Papa tem realmente várias outras doenças, inclusive tem uma doença pulmonar crônica, que é a bronquiectasia. E aí, por conta disso, realmente ele tem um risco maior de fazer pneumonia e de fazer pneumonia grave. Então, é grave por conta do quadro do Papa, né, um paciente idoso com outras comorbidades, uma pneumonia extensa, que compromete os dois pulmões, então é bilateral. Então, realmente é um quadro grave e que é bastante delicado. Esse estado, ele chega a comprometer quantos por cento assim, dos pulmões de uma pessoa infectada, doutora? Então, só se a gente tivesse acesso à imagem, né? A gente não tem a imagem, o exame de tomografia do tórax, para saber quantos por cento. Mas como ele disse que é bilateral, então compromete os dois pulmões. Agora, o quanto por cento, só a gente vendo a imagem. Então, uma pneumonia um paciente da idade, né, do Papa, com as patologias que ele tem, um paciente frágil, é grave. E quando é bilateral, então é uma gravidade maior. E outra informação que se tem, que é uma pneumonia polimicrobiana. Então, é uma pneumonia que é causada por mais de um micro-organismo, tá? Então, a gente não sabe a etiologia, mas quando é polimicrobiana, provavelmente é uma pneumonia. Pode ser causada por um vírus associado com uma bactéria, ou por mais de uma bactéria. Então, é um quadro realmente bem delicado. Como é que as pessoas, o que as pessoas devem ficar atentas, doutora, para não chegarem a ter esse tipo de situação tão séria? Então, importante é a prevenção, né? A pneumonia é uma doença infecciosa e que a gente tem como prevenir, então, especialmente essa população de maior risco de evolução, né? De evoluir mal, que é os idosos e as crianças, né, abaixo de 5 anos de idade. Então, a prevenção, evitar contato com pessoas que estejam com sintomas respiratórios, é importante. A vacina, né? Então, essas pessoas precisam vacinar, especialmente a vacina contra a gripe, que a gente tem a vacina anti-influenza, que é dada anualmente. A gente tem as vacinas antipneumocócicas, que é uma bactéria contra o pneumococo, é a bactéria que mais comumente causa a pneumonia. É importante, né, na população de maior risco ser vacinada contra essas vacinas, né, vacinar contra o pneumococo. A vacina contra a Covid, porque o vírus da Covid também causa pneumonia. E a gente tem recentemente uma vacina que foi desenvolvida contra outro vírus, que é o vírus chamado vírus sincicial respiratório, que também pode causar pneumonia grave, especialmente em crianças e idosos. Então, a maneira importante de prevenir é vacinar, além de diminuir as exposições, as pessoas que são mais frágeis, então evitar contato com outras pessoas que estão com sintomas, né? Se for para locais de muita gente, então usar máscara. Isso tudo é importante para a prevenção. Estamos conversando aqui no Jornal da Tarde Piauí com a doutora Giselda Lemos, pneumologista. Estamos falando sobre a pneumonia, mas também, como um todo, sobre as infecções respiratórias. Doutora, a gente tem um crescimento, né, nessa época em que os estados começam a registrar mais chuvas, um aumento também dessas infecções. Sim, a gente tem um aumento dessas infecções respiratórias nesse período, né? O período que as pessoas ficam mais dentro de casa, se aglomeram mais, né? E aí tem gripe com maior frequência, período de mudança brusca de temperatura, aumento de umidade por conta das chuvas. Então, isso favorece a uma maior quantidade de pessoas com infecção respiratória.
E a partir dos sintomas, doutora, qual é o momento que a pessoa ela deve buscar o atendimento médico? Então, os sintomas são, né, tosse, especialmente aquela tosse persistente. A tosse pode ser seca, mas geralmente tem secreção. Febre é um sintoma de alarme importante. Se tiver febre persistente que não passa, ou aquela febre que toma antitérmico e volta, tem realmente que procurar atendimento médico. E se tiver falta de ar, então é um sinal de alarme importante, especialmente nessa população que pode evoluir com maior gravidade, que são as crianças e os idosos. Os idosos também, eles fazem muita alteração de comportamento, então, às vezes, não tem febre, mas tem a falta de ar, e tem alteração de comportamento, ficam mais sonolentos, mais restrito, não quer, é como se fosse deprimido, né? Na realidade, é restrito ao leito, recusa alimentar, isso tudo pode ser um sinal, né, de uma infecção mais grave no idoso. Uma pessoa que, por exemplo, tem rinite alérgica, doutora, nesses casos, a pneumonia dela pode ser agravada? A rinite sívica seria um fator de risco para uma pneumonia mais grave, né? Mas algumas doenças respiratórias, como, por exemplo, pacientes que têm uma asma grave, né? Então ela tem um risco maior de ter uma pneumonia mais grave. Paciente que tem essa doença que eu chamei bronquiectasia, que é uma doença que o Papa tem, que é uma deformidade nos brônquios, uma doença crônica. Então, tem um risco maior de ter uma pneumonia mais grave. Os pacientes que têm uma doença chamada DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que está associada ao tabagismo, também tem risco de ter pneumonias mais graves. Além de outras doenças, como os pacientes cardiopatas, né, que têm insuficiência cardíaca, pacientes que têm uma doença hepática mais grave, uma doença renal, os pacientes oncológicos, todos eles têm um maior risco de ter pneumonia mais grave. Estamos com a doutora Giselda Lemos, pneumologista e intensivista. Doutora, seja sempre bem-vinda aqui ao nosso Jornal da Tarde Piauí. Obrigado por estar conosco. Eu que agradeço a oportunidade, sempre que vocês precisarem, estou à disposição. Forte abraço.